boa tarde, telespectadores da TV Orkut. Bem-vindos a mais um programa Marisa Bland, sempre com assuntos interessantes. E hoje aqui do meu lado eu tenho um senhor que ele é físico, matemático e vai falar um pouco sobre o islamismo, né? Sobre a religião dos muçulmanos. Tudo bem? Senhor Samir, né? Senhor Samir, tudo bem? Sim, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. E eu queria saber o seguinte, não tem aqui, Maurício, o islamismo é monoteísta, né? Assim como o catolicismo e tal. Surgiu na Península Arábica no século VII e é baseado nos ensinamentos do profeta Maomé e numa escritura sagrada, no caso ao Corão, várias escrituras também, no caso ao Corão também, né? O Islã, ele surgiu, ele tem vários profetas, né? Ele surgiu desde Adão, quer dizer, o primeiro profeta foi Adão, né? E a partir daí, o que aconteceu no Islã, senhor Samir? Boa tarde. É um prazer imenso atender o convite e vamos tentar, se Deus quiser, esclarecer algumas dúvidas de muitos telespectadores a respeito do islamismo. É evidente que você acabou de dizer que o islamismo nasceu no século VII na Península Arábica. Mas o Islã, propriamente dito, a palavra Islã, para nós, todos os profetas vieram e pregaram o Islã, porque o Islã, a palavra Islã em árabe, quer dizer submissão à vontade de Deus. E todos os profetas vieram pregar que a crença em Deus, a adoração a Deus e a submissão à sua vontade. Por isso, nós acreditamos que todas as religiões pregam o Islã, desde Adão, para nós o primeiro profeta, até Maomé, que se chama de Maomé, que nós chamamos de Muhammad. Maomé é corruptela do nome de Muhammad, na língua portuguesa, e que é o último dos profetas, pregando, todos eles pregando a mesma coisa, ou seja, a submissão à vontade de Deus. Por isso que, para nós, o Islã iniciou com Adão e continua até hoje, mas iniciou pregando, com a pregação de Adão, ensinando a seus filhos, ensinando a seus descendentes, a submissão à vontade de Deus, e finalizando com o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles, também pregando a submissão à vontade de Deus. Ah, legal. E se vocês quiserem participar do programa Marisa Bland, é muito fácil. É só entrar na página, que se vocês estiverem assistindo, vocês já estão na página, é claro, e clicar no link Participe, ou então ligar para o telefone 3744-4571, 3744-4571, sua voz ao vivo aqui no programa e a resposta da tua pergunta imediata, né? Porque é um feedback imediato, você entra no ar e a gente responde no ato. E eu queria saber mais do senhor Samir aqui. É verdade que os islamitas, né, devem rezar 5 vezes ao dia e fazer jejum no mês de Ramadão, né? O que mais é preciso para alcançar a salvação no islamismo? O islamismo tem pilares, nós temos pilares da fé, que são 6, e esses pilares da fé são a crença em Deus em primeiro lugar, a crença em seus anjos, em seus livros, em seus profetas, no dia do juízo final e na predestinação. E temos os pilares práticos, que é a prática diária do muçulmano, que são 5. Primeiro é o testemunho da unicidade de Deus. Em segundo lugar, a prática da oração. Terceiro, pagar um tributo, que é direito dos pobres, que é equivalente a 2,5% dos lucros do indivíduo durante o ano, para ser distribuído entre os pobres, e não doado para ninguém, a não ser para os pobres. E o jejum durante o mês de Ramadã, que é o 9º mês
do calendário lunar dos muçulmanos, o 9º mês, e a peregrinação a Meca, uma vez na vida, para aquele que tiver posses para isso. A parte mais importante para o muçulmano, para ele conseguir a sua salvação, em primeiro lugar, é a crença na unicidade de Deus. Em segundo lugar, as suas ações. O que salva o indivíduo no Islã são as suas ações, as suas boas ações. E eu queria saber uma coisa também, né? Os anjos fazem a revelação divina aos profetas? Eles são como se fossem mensageiros, seres de luz? Qual que é a importância dos anjos? Bom, para nós o principal anjo é o anjo Gabriel. Ele é o portador da mensagem que ele transmitiu a todos os profetas e a todos os mensageiros, que nós acreditamos em todos eles, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o profeta Muhammad. Ele foi o mensageiro, ele foi o portador da mensagem, que transmitiu a eles a mensagem divina para ensinar ao ser humano como deve se conduzir durante a sua vida consigo próprio e com todos os seus semelhantes e com todos os seres que o cercam, inclusive o meio ambiente. Ah, tá certo. Vamos ver se a gente tem e-mails aqui, né? As pessoas participando do programa. Vamos ver aqui se a gente tem e-mails. Paulo Oliveira, TV Diário. Marisa, o calendário islâmico em que ano está? Em que ano está o calendário islâmico? 1429. 1429, olha só que legal. Não, porque o calendário islâmico, eu sei que ele segue o calendário lunar, não o solar, né? E tem uns 11 dias a menos, uma coisa assim, né? Que inclusive eu preparei aqui, tá aqui, eu vou até perguntar pro senhor agora, né? Bom, peraí, vamos ler primeiro os e-mails. Tem Sameou Bol com BR. Se nasce islamita... se você nasce islamita ou você pode se tornar um islamita? Isso que eu queria saber. Então, a resposta é a seguinte. Nós temos uma tradição que diz o seguinte: toda criança nasce muçulmana. Seus pais que a dirigem para as outras crenças, né? Mas toda muçulmana nasce muçulmana, ou seja, com a vontade, com a natureza de crer em Deus, de crer na unicidade de Deus. Seus pais que a levam, a ensinam ou a modificam para as outras religiões, budista, confucionista, cristão, judeu, todas essas religiões todas são os pais que o levam. Então, para nós, todos nascem muçulmanos. E se tornar muçulmano, todo aquele que quiser se reverter, para nós não existe conversão, mas sim reversão. Todo aquele que quiser se reverter, basta pronunciar o testemunho de fé. Pronunciando o testemunho de fé, que é testemunho de que não há outra divindade a não ser Deus. Para nós, em árabe, Allah. E a palavra Allah é utilizada tanto pelo cristão, como pelo judeu árabe, como qualquer outra religião de árabe. A palavra Allah significa Deus, não é particular do muçulmano ou particular do árabe. Não, a palavra Allah, como Deus em português, como God em inglês, como Dio em espanhol, em francês, a palavra Allah é utilizada tanto pelo cristão, como pelo judeu, como pelo muçulmano árabes. Então, é o testemunho da unicidade de Deus, testemunho de que não há outra divindade, a não ser Allah, que é Deus, e testemunho que Muhammad, que é o profeta Muhammad, é o seu servo e mensageiro. Não é ser divino, não é ser superior, não é nada disso. Ele é um servo de Deus e mensageiro de Deus. Esse é o testemunho do muçulmano. E todo aquele que pronuncia Shahada, que é chamada Shahada, que é o testemunho, torna-se muçulmano. É uma oração que você deve fazer para ingressar, né? Recitar, né, esses dizeres, na verdade, né? E temos aqui um e-mail, Souza,
luol.com.br. Parabéns pela entrevista, você é ótima. Obrigada pela participação. Participem, entrem no site e cliquem no link, participem, ou então liguem para 3744-4571 e a sua voz aparece aqui ao vivo no programa, a gente responde imediatamente a sua pergunta e vai ao ar, quer dizer, um feedback instantâneo aqui para vocês, né? E, que mais aqui? Tenho perguntas aqui, né? Qual que é a diferença entre os anjos e os genis, né? Genis, não sei qual que é a pronúncia. Um tem livre-arbítrio e o outro não, né? Que tem esse negócio da predestinação, livre-arbítrio, né? Fale um pouco sobre os anjos e os genis. Nós temos um versículo do Alcorão que diz o seguinte, isso Deus dirigindo-se ao profeta Maomé, ensinando a ele: não criei os gênios e os humanos a não ser para me adorarem. Então, a função dos gênios e dos humanos, dos anjos e dos humanos é adorarem a Deus. Para nós, os anjos não têm vontade própria. Eles não têm livre-arbítrio, não têm vontade própria. O que eles, a sua função é apenas adorar a Deus e obedecer às suas ordens, sem o livre-arbítrio que o ser humano possui. E os gênios, para nós, são seres que não são humanos. E hoje existem teorias a respeito disso, de sábios muçulmanos, que dizem que esses gênios citados no Alcorão são habitantes de outros planetas, de outros universos, de outros locais que nós desconhecemos até hoje e estão no conhecimento de Deus. Só Deus tem o conhecimento deles por enquanto, mas Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, deu a mente, deu a inteligência para pensar e descobrir as coisas. Talvez amanhã nós descobramos esses habitantes de outros locais, esses citados gênios no Alcorão, e tenhamos convivência com eles. Legal, muito bem. Vamos ver se a gente tem mais e-mails aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Por enquanto não, vamos continuar com as perguntas aqui ao Dr. Samir, né? Fale um pouco sobre o Torá de Moisés, os Salmos de Davi e o Evangelho de Jesus, porque todos esses para os muçulmanos são profetas, né? Jesus não é, na verdade, não tem aquela teoria da tríplice, né? Da trindade, de filho de Deus, nada disso. Ele é um profeta como qualquer outro, na verdade, né? E o Alcorão de Maomé. Então fale sobre as escrituras sagradas. Bom, o muçulmano acredita em todas as religiões monoteístas, ou seja, judaísmo, cristianismo e o islamismo. Acredita na veracidade do Velho Testamento, do Novo Testamento, das revelações os Salmos, tudo que foi revelado ao profeta Abraão, que foi revelado ao profeta Davi, Salomão, tudo que foi revelado a Moisés, tudo que foi revelado ao profeta Jesus, todas essas revelações o islamismo acredita. Não nega nada em absoluto, a não ser coisas inventadas, que na realidade, se foram analisadas, vão verificar que foram introduzidas posteriormente ao tempo de Moisés, ao tempo de Jesus, foram introduzidas no dogma, e que nós não aceitamos. Principalmente na parte de trindade. Para nós Deus é uno, Deus nunca é trino, Deus é uno, nós só acreditamos no monoteísmo, só acreditamos na unicidade de Deus, e por isso não aceitamos que um ser humano tenha o poder divino. Para nós respeitamos, eu acredito que respeitamos mais a Jesus do que os próprios cristãos, porque nós acreditamos nele como homem, como ser humano, que teve aqueles maravilhosos ensinamentos que ele transmitiu, todos aqueles poderes que Deus lhe forneceu de curar o leproso, de ressuscitar o morto, de ser nascido de uma virgem, todas essas coisas nós acreditamos em todas elas.
E nós respeitamos tanto a Jesus que não admitimos de forma nenhuma que seja defamado seu nome, que seja feito qualquer insinuação que fira o respeito que a gente tem por ele. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos produziram um filme defamando a Jesus, e a única comunidade que entrou com ação proibindo a exibição do filme foi a comunidade islâmica de lá dos Estados Unidos. E eles proibiram a exibição do filme porque defamavam o nome de Jesus, e nós não aceitamos a defamação de nenhum dos profetas, em absoluto. Nós, inclusive, rejeitamos qualquer insinuação, mesmo que esteja na Bíblia, falando mal de algum profeta. Nós não aceitamos isso, porque para nós os profetas são pessoas que escolhidas por Deus, e eles não podiam ter o defeito e cometerem os erros mencionados ali. Certo. E temos mais e-mails aqui, olha só. Mark Yahoo com BR. Qual é o significado do nome dele? Não. Que nome? O nome do Samir? Não sei. Não sei o que ele quis dizer com isso. Qual é o significado do nome dele? Júnior, remetente Júnior. Aí não sei o que ele está querendo dizer com isso. Complemente que a gente responde. Mande mais um e-mail esclarecendo a tua pergunta, porque a gente não compreendeu muito bem, né? Nome de quem? Nome de quem e pra gente poder saber direitinho. E Oreidopop, Hotmail, Dirceu Jackson, olha, o rei do pop, eu li o rei do pop, eu tô lendo tudo junto, o rei do pop, Dirceu Jackson, que tem programa aqui na TV Orkut também, nosso amigo, tá mandando uma mensagem aqui. Parabéns pelo programa, Marisa. O que seria o mal para eles? O que seria o mal para os muçulmanos? E se existe demônio? E assista o programa do Rei do Pop na quinta. Né? Beijos, Dirceu. Obrigada pela participação. Beijos. O que seria o mal para vocês? E se existe demônio? É evidente que nós temos várias tradições a respeito e vários ensinamentos a respeito. Ele diz assim: o verdadeiro muçulmano, aquele que deseja para o próximo, que deseja para si próprio. Então, se não deseja para si algo, porque é mal, não deve desejar ao próximo, de forma nenhuma. Então, o que é mal? O que é mal é aquilo que é inútil, aquilo que faz mal para as pessoas, aquilo que é danoso para as pessoas, aquilo que não beneficia ninguém e ao mesmo tempo ele gera danos às pessoas. Isso é mal, e é tanto conhecido como na Bíblia, na Torá, no Evangelho, como no Alcorão, né, o que é o mal. Para nós é evidente, existe o mal, tanto como existe para o judeu, como existe para o cristão, e como existe para qualquer ser humano. O mal é fazer mal ao próximo. Aquilo que prejudica o próximo é o mal. Demônio também existe para nós. Da mesma forma que o judaísmo e o cristianismo acreditam, também o islamismo acredita no demônio. E não acredita mais no demônio que está dentro da gente. Porque o demônio é a maldade, o demônio é a cobiça, o demônio é a usurpação, o demônio é fazer mal aos outros. Ele insinua a gente a praticar o mal aos outros. Esse é o demônio, na ideia islâmica, que está sempre junto com a gente. E a gente deve se precaver sempre contra ele e não aceitar as insinuações dele para que a gente cometa o mal contra o nosso próximo. E temos mais e-mails aqui do Galgon Prodarte. Vamos ver quem que é. Dorival, dono do e-mail aqui. Desculpe, mas preciso falar com o Maurício urgente. Pede para ele me ligar fazendo um favor. Aí ele dá o número aqui, depois você... O Maurício que está fazendo a aqui hoje pra gente, né? Porque o Petrúcio e o Mauro foram para a Assembleia Legislativa para um evento lá de lançamento de campanha de um amigo deles e tal. Então é o Maurício que está aqui com a gente hoje e aqui mandaram um recado para ele, o Dorival, para ele ligar
pro Dorival. Tá bom, vai ser passado o recado, já foi passado, que o Maurício está aqui ouvindo, já foi passado o recado. Obrigada pela participação. Tchau, um beijo. E que mais a gente tem aqui? Mark Yahoo Júnior. O significado do nome Samir. O que quer dizer o nome Samir? Bom, Samir em árabe quer dizer companheiro da noite. O companheiro, aquele que está... as duas pessoas que estão juntas à noite conversando, amigos, são chamados um Samir do outro. Esse é o significado do nome Samir. Companheiros da noite. Né? Ah, legal. E mais e-mails aqui. Jofre está escrevendo aqui pra gente. O fato do 11 de setembro afetou muito a comunidade islâmica, depois, né, do Bin Laden, dessas coisas. Olha, telefone, antes da gente responder, vamos ver quem que é. Alô? Não é nada pra cá. Tá bom. Então, o 11 de setembro afetou muito a comunidade islâmica. Qual foi o significado do 11 de setembro para vocês? Da mesma forma que nós rejeitamos qualquer ato contra qualquer ser humano, nós temos um versículo do Alcorão que diz o seguinte: todo aquele que matar um ser humano é como se tivesse matado todos os seres, e aquele que salva um ser humano como se tivesse salvo todos os seres. Nós rejeitamos qualquer ato contra inocentes, qualquer ato de terrorismo, sempre foi rejeitado. 11 de setembro ainda não foi esclarecido. Ninguém conseguiu esclarecer o 11 de setembro até hoje. Existem muitas teorias a respeito e há teorias comprovadas de que aquilo foi causado pelo próprio Estados Unidos. Se nós falarmos que foi causado por Bin Laden, eu digo o seguinte, que Bin Laden é cria americana. Eles que o treinaram, eles que o colocaram no Afeganistão para lutar contra os russos, eles que fizeram tudo isso, e eles o protegem até hoje. Por que não encontraram Bin Laden até hoje? Por que ele não foi eliminado até hoje? Será que os Estados Unidos não têm poder de eliminar uma pessoa com 40, 50 quilos? Você olhar para ele, você pensa que ele tem 50 ou 60 quilos ao máximo, né? E um ser humano como qualquer outro. Não conseguiram pegá-lo até hoje porque eles que o protegem e porque serve aos interesses deles. Se não servisse aos interesses deles, ele teria sido eliminado há muito tempo. E eles eliminaram Saddam Hussein, que não serviam mais aos interesses deles, também cria deles, eles que o criaram, eles que o armaram para lutar contra o Irã, e depois se livraram dele porque não servia mais aos interesses deles. E o Bin Laden até hoje continua servindo aos interesses deles, porque tudo que eles estão fazendo hoje, invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, invasão de qualquer lugar que eles queiram, eles justificam com a atitude de Bin Laden, que é para eles o maior terrorista do mundo, e eles que deram esse nome a ele, eles que deram esse atributo a ele. São coisas que devem ser pensadas. É evidente que 11 de setembro afetou muito a comunidade islâmica, em todas as partes do mundo. Nós recebemos perseguições em todas as partes do mundo, e, aliás, mesmo um brasileiro foi perseguido em Londres e foi assassinado, né? Porque pondo a culpa nos muçulmanos ou nos árabes, porque ele tinha característica de árabe, ele foi assassinado pela polícia inglesa, né? Injustamente, uma pessoa inocente que não tinha nada para pagar, e ele pagou pelo crime de outros que inventados pelos próprios americanos. A comunidade islâmica mas conseguiu sobreviver a isso, conseguiu eliminar essa conotação de terrorista que tem até hoje, mas está simplesmente tentando de todas as formas possíveis provar que os muçulmanos não são terroristas, nunca foram terroristas. E se a gente analisar a história, a gente vai ver que os maiores genocidas do mundo, se a gente pensar, vamos ver que são os europeus, são os maiores genocidas, são os causadores das maiores guerras. Todas as guerras que foram causadas pelos europeus, e os muçulmanos não causaram nada disso. Se nós analisarmos quantos muçulmanos foram assassinados nesses 100 anos, nós vamos verificar que superam em muito
e muito o número de muçulmanos, de não muçulmanos que foram mortos durante as guerras entre muçulmanos e não muçulmanos. Só na Argélia, os franceses mataram 1 milhão de pessoas. No Iraque, vai ver, mais de 500 mil pessoas foram assassinadas. No Afeganistão, também 200, 300 mil pessoas assassinadas. E se nós verificarmos fora do rol dos muçulmanos, nós vamos verificar que os maiores genocídios sobre todas as raças, tanto chinesas, como japonesas, como indianas, como aqui do índio americano, do índio da América do Sul, os maiores genocídios contra o negro. O negro foi a raça que mais foi prejudicada e foi eliminada, foi explorada pelo europeu, mais do que qualquer raça no mundo. Se eu não estou justificando de forma nenhuma o que vou dizer agora. Se nós analisarmos o Holocausto e verificarmos que a alegação de matança de 6 milhões de judeus, nós não estamos negando isso, não queremos negar de jeito nenhum, e nós condenamos todos qualquer matança. Nós vamos verificar que os negros sofreram centenas de milhões de assassinatos e que até hoje ninguém pagou indenização a eles. Aliás, eles continuam sendo explorados até hoje. A África, todo o continente africano foi explorado pelo europeu, pegaram as suas riquezas, seus recursos, levaram para a Europa e hoje proíbem o negro de ir para a Europa trabalhar. E temos mais perguntas aqui no e-mail, né? Lucas, qual o significado da lua e da estrela no Islã? Sim. Isso é muito... Já me fizeram essa pergunta várias vezes. E a lua, porque nós temos, se nós olharmos o crescente fértil, que é chamado crescente fértil nos países da Península Arábica, nós vamos verificar que aquilo lá tem um formato de uma meia-lua. O que seria o crescente fértil? Então, se você verificar, você vai ver que ele se estende ali do norte do Egito e vem até o Iraque. Forma uma meia-lua, né? Iêmen, toda essa parte ali, então forma uma meia-lua. Por isso aquilo tornou-se o símbolo do islamismo, né? Daquele crescente fértil da Península Arábica. E a estrela significa a capital do Império Muçulmano na época, aonde estivesse, quer estivesse em Medina, estivesse em Meca, estivesse em Basra, no Iraque, ou estivesse em Damasco, ou aonde estivesse, seria representando a capital do Império. Ah, tá certo. Então vamos ver aqui se a gente tem mais e-mails para vocês, né? Ah, Suzeange, hotmail.com. Suzy está mandando um e-mail aqui. Qual foi o filme que ele citou nos Estados Unidos sobre a proibição e por quê? Filme que ele citou sobre a proibição do quê? O filme que eu citei é sobre a vida. Eles fizeram um filme sobre a vida de Jesus, mas deturpada. Esse é o caso. É a vida deturpada. E os muçulmanos proibiram a exibição do filme. Os cristãos não fizeram nada, mas os muçulmanos proibiram a exibição do filme. Ah, legal. E temos mais aqui, espera só um pouquinho. Mais e-mails. De novo, o Dorival, de novo participando do nosso programa. Eu já era seu fã, agora sou mais ainda. Você é linda e manda muito bem. Parabéns. E parabéns também ao senhor, seu entrevistado, que está esclarecendo muito. Obrigada pela participação. Manda e-mails, é só entrar no site, vocês estão me assistindo, vocês já estão no site, clicar o link e participe ali. Ou então ligar para o telefone 3744-4571, porque aí a sua voz entra ao vivo aqui, a gente responde imediatamente a sua pergunta e aparece no ar, em questão de segundos, porque tem o delay entre a gravação, a filmagem e o que aparece na tela, né? Então demora um pouquinho, mas você logo já vê a sua participação no site, ao vivo. Obrigada pela participação, Dorival. Vamos continuar aqui com a entrevista. Dr. Samir, me diz uma coisa. Olha, telefone já?
telefone? Alô? Não? Não é? Peraí que tá tocando telefone aqui. Não, né? Tá bom. No julgamento final... É telefone? Opa, vamos lá, vamos para participação aqui. Alô? Boa tarde, Marisa Blandi. Petrúcio, você está falando diretamente da Assembleia Legislativa? Positivo, Marisa, eu estou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para dizer a você que é emocionante, mais de 10 mil pessoas aplaudindo o PSC, Partido Social Cristão, com a realização hoje do encontro municipal, onde, Marisa, está sendo oficializada a candidatura a prefeito de São Paulo do deputado Regis de Oliveira e também oficializadas as pré-candidaturas aos vereadores de São Paulo, aqueles que vão concorrer pelo PSC. E como você sabe, Marisa, o Petrúcio Melo é um dos pré-candidatos a vereador em São Paulo. Então eu estou transmitindo essa notícia em primeira mão aos seus internautas, aos seus telespectadores, dizendo que você está fazendo falta aqui, Marisa, porque é no horário que coincide com o seu programa. Mas o seu nome foi lembrado na reportagem que fizemos ao lado do seu Jackson, da Yasmin Amaral, do Dr. Marcos David e outras pessoas. Viu, querida? Me diz uma coisa, vocês vão ficar aí na Assembleia até a tarde ou depois do meio-dia vocês já estão voltando para cá? Olha, o encontro já está terminando, o encontro municipal do PSC. Daqui a mais 20 minutos eu estou voltando para a TV Orkut, porque hoje teremos a estreia da Carol, o programa Carol Online, que começa depois do programa da Gabriela, depois do programa da Marisa vai entrar o programa do Marquito, depois teremos o programa da Gabriela hoje com 2 horas, em seguida, substituindo o Portugal das Caravelas, vem o programa da Carol Online. O programa Portugal das Caravelas agora vai continuar sendo aos domingos e exibido diariamente. Portugal das Caravelas, diariamente às 10 da manhã. Então já estou voltando para a TV Orkut, muito feliz. Eu fui muito ovacionado, Marisa, pelo público, nessa nossa pré-candidatura a vereador em São Paulo. Então eu quero dizer, Marisa, que você é uma pessoa maravilhosa, doce, alegre, e você tem contribuído muito para o sucesso da TV Orkut. E estamos nessa filosofia, Marisa, de servir a comunidade como pré-candidato a vereador, porque você sabe que eu vou lançar na Assembleia Legislativa de São Paulo, no mês de julho, o nosso livro Sem Vergonha de Ser Nordestino, entendeu? Porque tem muita gente, Marisa, que tem vergonha de dizer que nasceu no Nordeste. Você concorda com isso? É verdade, né? Porque o presidente da República é nordestino, né? Mas tem gente que pensa que ser nordestino é cabeça chata, essas coisas assim horríveis. Quando, na verdade, o nordestino é uma pessoa normal como qualquer outra. Apenas não nasceu no Nordeste, você entendeu? E gosta de enfrentar grandes desafios. Certo. Tá, meu amor? Se fosse à tarde, agora depois do programa, eu ia me encontrar com vocês aí. Mas já que vocês estão voltando para a TV Orkut, infelizmente não vai dar. Eu estou voltando, Marisa, porque está terminando o encontro. Eu estou levando uma camiseta para você de recordação, para que você guarde o nome do PSC, que é um partido que faz política sadia, com confiança e com muito idealismo. Então você, nessa nossa volta, eu estou com a Nath Ângelo, com o Antônio, com a Adriana, com toda a equipe. Nessa nossa volta, você é convidada para comer um bom churrasco e almoçar conosco aí na TV Orkut para brindarmos a nossa pré-candidatura a vereadora em São Paulo, viu? Obrigada. E Maurício, queria saber, tá aparecendo bem o som da voz do Petrúcio, né? Tá, legal. E beijo, obrigada, Petrúcio. A gente se encontra então daqui a pouco e vamos continuar aqui com o programa Marisa Blandi. Com certeza. Eu estou assistindo o programa Marisa Blandi aqui no meu computador, no meu notebook. Tá assistindo ao vivo aí, Petrúcio? Estou assistindo ao vivo no meu notebook aqui com os políticos, com todos os partidários do PSC, viu? Nossa, Petrúcio, obrigada pelo prestígio. Todo o pessoal está te mandando um grande abraço, a imagem está perfeitíssima, Marisa. E você, como sempre, linda e maravilhosa. Obrigada, beijo pra você, Petrúcio. Um beijo pra você, até já, meu amor. Até já, até já. Tchau, tchau, querida, tchau. Pessoal, que legal, né? Aqui na TV Orkut é bom trabalhar, porque a gente tem o reconhecimento das pessoas que convivem com a gente. Isso é muito agradável, isso é muito bom pra gente, né? E eu queria dar um intervalinho de 5 minutos, daqui a pouco a gente volta com Dr. Samir aqui pra gente, falando sobre islamismo. E vejo vocês, até já. Beijo.
E aí, o que você acha? Uma produção independente e é de responsabilidade de seus idealizadores. Mas bombeiros lutam em meio a fogo e gelo para salvar um homem desesperado do inferno devastador. Depois, a acróbata de motocicleta acelera demais e sofre um acidente de quebrar os ossos. Um planador perde controle ao aterrissar e outros pilotos correm para se salvar. Mais tarde, curtição off-road vira terror quando uma caminhonete capota depois da rampa e pega fogo. Essas são histórias verdadeiras de pessoas que encararam seu momento de maior desespero e viveram para contar. Tudo que você vai ver é real. Pessoas reais, perigo real e emoção real. Prepare-se para experimentar a emoção da vida. Você vai testemunhar os vídeos incríveis. Carbalino, Espanha. Uma vez por ano, essa estrada apertada e sinuosa vira uma pista de corrida. Hoje, ela está escorregadia. E a plateia vibra quando eles passam perto dela. O piloto verde-limão acelera na curva e perde o controle. O piloto derrapa. Ele vai na direção da multidão. Espectadores aterrorizados não têm tempo de escapar. Um homem é derrubado como um pino de boliche. Então, o carro atropela outros mais. A cena é ainda mais assustadora de dentro do carro. Vários corpos atropelados empilhados na mata. Outros correm para tirar o carro de cima das pessoas que ficaram embaixo. Quando acaba, 7 pessoas estão graves e feridas. Milagrosamente, Não tem que todos sobrevivem. E de Eles volta acharam que tinham a melhor na versão TV da corrida. Orkut, com o programa Marisa Bland, do meu lado o Dr. Samir, falando sobre islamismo. E eu queria perguntar para o Dr. Samir o seguinte: no julgamento final, porque no cristianismo tem o juízo final, né? No islamismo tem o julgamento final, que diferentemente do catolicismo, os pecadores ficam um tempo no inferno e depois vão ao paraíso, né? Todos têm a chance de alcançar o paraíso no islamismo, né? A não ser os que ficam para sempre no inferno. Quem são os que ficam para sempre no inferno? Os hipócritas religiosos, aqueles que falam que praticam o islamismo, são muçulmanos e tal, e nunca foram, na verdade. Esses vão para o inferno direto. Então eu queria saber
Como é que é esse julgamento final no islamismo, doutor Samir? Eu digo o seguinte, o Islã nunca apregoou que é uma religião nova. Nunca. Disse que ele é continuidade tanto do judaísmo como do cristianismo. O julgamento final, o dia do juízo final para nós, é o dia de julgamento das ações de todas as pessoas. Todos os seres humanos têm possibilidade de serem perdoados, porque Deus, para nós, Deus é perdão. Deus perdoa a todos, criou todos, e sabe, e conhece, tem plena consciência, pleno conhecimento de todos os atos dos seres humanos. Então, todos aqueles que creem na unicidade de Deus, e sempre, mesmo que não pratiquem, mesmo que deixam de praticar aqueles preceitos estabelecidos para que a pessoa seja uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada, uma pessoa de ser um ser humano que pense no próximo. Mesmo aqueles que não praticam os preceitos, mas creem na unicidade de Deus, creem que Ele é o Criador, Ele é o agraciador, Ele é o perdoador, Ele que faz, Ele que tem plenos poderes sobre todas as pessoas e sobre todo o universo. Esses têm possibilidade de perdão e podem ser perdoados e não pagar eternamente pelos seus pecados, pelos seus erros. Somente não serão perdoados aqueles que não acreditam no Criador. Aquele que não acredita no Criador, esses não serão perdoados. Para o islamismo é isso. Certo. Temos mais e-mails aqui, olha só. Teobaldo Theo está escrevendo aqui pra gente. O que significa os santos da Igreja Católica para o Islã? Porque o Islã, eles acreditam em anjos, né? Então tem os santos da Igreja Católica. Foram pessoas normais como outras qualquer ou são dignos dessa santidade? O que são santos para o Islã? Bom, nós não temos essa conotação de santo, né? Nós temos pessoas escolhidas. Deus escolhe determinadas pessoas para orientar o próximo, para orientar o ser humano, porque de vez em quando parece que o ser humano esquece dos mandamentos divinos e se desvia do caminho certo. Então, Deus Todo-Poderoso envia essas pessoas para orientar e trazer de volta para a senda reta o ser humano. Essas pessoas que são consideradas santos na religião católica ou na religião cristã, para nós são pessoas escolhidas por Deus e são escolhidas porque merecem ser escolhidas. Pelo seu caráter, pela sua conduta, pelo seu comportamento, foram escolhidas para isso. Por isso, elas devem ter distinção entre as pessoas. Mas não serem adoradas. Isso só se adora, no Islã, só se adora a Deus. Ah, tá certo então. Que mais? Temos mais e-mails aqui. Samantha tá mandando e-mail aqui. O Brasil e São Paulo acolhem bem aos islamitas. Existe muito preconceito. Você acha que o Brasil é um país que acolhe bem ou existe muito preconceito? Não, o Brasil é um país abençoado. Acolhe a todo mundo de braços abertos. Eu não conheço ninguém de qualquer raça que vem para cá, inclusive os muçulmanos, que vem para cá e fale mal desse acolhimento. A hospitalidade do povo brasileiro e do país em si, tanto governo como povo, sempre acolheu bem a todas as pessoas e principalmente aos muçulmanos. Nós nos sentimos, agora tem muita gente, para mim essa é a minha primeira pátria. Apesar de ter vindo do Líbano com 10 anos de idade, mas hoje eu considero o Brasil a minha primeira pátria e não segunda.
como muitos outros fazem isso e consideram isso, que o Brasil é a sua primeira pátria, porque é a pátria que nos acolheu, a pátria que nos deu todas as oportunidades possíveis e imagináveis para exercermos a nossa vontade, exercermos as nossas profissões, trabalharmos, termos a liberdade. Temos a liberdade que nós não conhecemos nos países de onde viemos. Aqui, tantos vieram para cá para permanecerem 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, trabalharem, ganharem um pouco de dinheiro e voltarem para suas terras. Quando aqui chegaram, eles encontraram um ambiente tão propício para a vida, com tanta liberdade, que não pensaram mais em voltar. Por isso que nós temos hoje uma comunidade islâmica de aproximadamente 1 milhão de pessoas, porque não quiseram retornar a seu país de origem e adotaram o Brasil como seu país de origem, como seu país, com a sua pátria mãe. Legal, temos mais. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois voltar aos e-mails, né? Queria saber do Dr. Samir, quais são os sinais do julgamento final? Porque, segundo, acho que é o Corão, não sei, algumas coisas acontecem que sinalizam que vai se suceder o julgamento final, né? Então você tem o nascer do sol no poente, que mais? O que mais que sinaliza a chegada do julgamento final? Nós temos uma tradição que fala sobre isso, né? Que um dos casos é o nascimento do sol do poente. Outros casos, outra coisa, ele diz assim, quando os descamisados, os descalços, passarem a ser os responsáveis pela ordem, ou seja, começar a anarquia no mundo. Não é questão de descamisado e descalço ser propriamente dito, de ser pobre, não. Esses são os ignorantes que nada sabem e eles dão a posição ou a função de dirigir os assuntos do mundo. Como nós temos hoje tantos por aí que alegam que querem implantar a democracia no local e matam 500 mil pessoas. Que alegação é essa? Esses são os descalços da mente, os descalços do amor, os descamisados da consideração pelas outras pessoas. São esses. E também o soar de trombetas, né? Tem várias coisas que acontecem, né? Mas essa questão de soar trombeta também existe no judaísmo, existe no cristianismo. São as mesmas coisas. Mas a principal coisa é dar função de dirigir os assuntos do ser humano para aqueles que não têm condição de fazê-lo. Entendi. E temos mais um e-mail aqui, quero ler para vocês. Fabi, remetente aqui, obhofer@hotmail.com. O respeito por religiões monoteístas. Quais suas opiniões sobre o candomblé e a umbanda, religião afro-brasileira? Opinião do senhor sobre essas outras religiões? As religiões animistas, que nós chamamos de animistas e que nasceram na África, sempre foi respeitado. O Islã sempre respeitou todas as religiões. Nunca perseguiu a nenhuma religião, a não ser aquelas que praticam o mal. Todo ato que pratica, todo aquele movimento que pratica o mal foi combatido pelo Islã. Enquanto se pensa, em qualquer movimento, se pensa no bem-estar do ser humano, nunca foi perseguido pelo Islã. Muito pelo contrário, o Islã sempre cuidou de todos os templos, de todas as sinagogas, de todas as igrejas, de todos os templos das outras religiões durante o seu império. Nunca perseguiu, nunca fechou nenhum, nunca transformou qualquer um em mesquita, por exemplo, ou mudou a função daqueles templos. Sempre ajudou, e a função do Estado no Império Muçulmano, entre os muçulmanos, é cuidar. Não é das pessoas, não. O Estado, existe um ministério no Estado Islâmico que é chamado de Ministério dos Religiosos. Então,
esse ministério é responsável para a manutenção, para o cuidar desses templos e sempre mantê-los em bom estado para serem frequentados pelos seus adeptos. E queria saber mais uma coisa aqui, né? A predestinação exclui o livre-arbítrio? E aí, saiu do ar, Maurício? Era só um minutinho que tá entrando no ar de novo. Opa, desculpa o nosso defeito técnico aqui. Queria saber a predestinação, se ela exclui o livre-arbítrio. Há muita discussão sobre isso. Mas nós temos uma ideia sobre o livre-arbítrio e a predestinação. A predestinação do ser humano, para nós, é a seguinte: é ser predestinado àquilo que ele não tem controle. Por exemplo, você não tem controle sobre a sua respiração, tem? Não. Não tem. Você não tem controle sobre os seus órgãos internos, tem? Não. Não tem. Isso é predestinado, porque você está predestinado a viver nessa condição. Ele tem que respirar, os seus órgãos têm que funcionar, o seu sangue tem que fluir, o seu sangue tem que circular, todos os seus órgãos têm que funcionar como devem, tá certo? Uhum. Isso é predestinação. O livre-arbítrio é você escolher um caminho a seguir. Isso você tem direito de escolher um caminho, ou praticar o bem, ou praticar o mal. Essa é a melhor liberdade que o Deus Todo-Poderoso deu ao indivíduo. Nós temos um versículo no Alcorão que diz o seguinte: que creia quem quiser e descreia quem quiser. Então, essa é a liberdade total, essa é a democracia total para o ser humano. Esse é o livre-arbítrio, de escolher o caminho que quiser. E as 5 orações que devem ser feitas ao dia, tem horário específico ou não? É de acordo com... Tem a ver com o sol? Como é que são feitas essas 5 orações? Então, nós temos 5 orações obrigatórias no Islã. A primeira oração é no horário da alvorada, e ela tem um período. Ela começa no despontar da aurora e vai até um pouco antes do nascer do sol. Esse período que é chamada a oração da alvorada. A oração seguinte é a oração do meio-dia. Uhum. A partir do momento que o sol passa pelo zenite, né, até meio da tarde. Até o meio da tarde, aproximadamente 3h30, 4 horas. E a terceira oração é no crepúsculo, no meio da tarde, aliás. Terceira oração do meio da tarde. Porque esse período do meio-dia até o meio da tarde termina o período da segunda oração e começa o período da terceira oração, que vai até o crepúsculo, pouco antes do pôr do sol. Quando inicia o período da quarta oração. A quarta oração, logo após o pôr do sol, até 1h20, 1h30 depois do pôr do sol, que começa a oração da noite, cujo período é o mais longo de todos, que vai até a alvorada. Então, vai aproximadamente das 8, 8h30, dependendo da estação do ano, até 4 horas da manhã. É um período mais longo que nós temos para a prática dessa oração. Mas é preferível praticar a oração logo na primeira hora. Logo que Deus, primeira hora daquele período, é praticar aquela oração naquela hora. E me diz uma coisa, as pessoas devem se lavar antes das orações e, por exemplo, se não tem água disponível ou a água está contaminada, alguma coisa assim, elas podem substituir essa água por terra, areia? Eu li alguma coisa sobre isso, queria que o senhor falasse. Então, nós temos 2 tipos de ablução. Nós temos a ablução com água e a ablução seca, que nós chamamos. Então, a ablução seca, a ablução com água, ela é composta de lavagem, primeiro, dos órgãos genitais, tem que ser lavados. Depois, nós temos a lavagem de tudo que aparece. Tudo que aparece tem que ser lavado. Ou seja, mãos, braços, boca, nariz, rosto, cabeça e os pés. Orelha,
São coisas, nós temos coisas obrigatórias e coisas voluntárias, coisas não obrigatórias nessa ablução. E essa ablução, que é a lavagem, que é chamada de lavagem, é uma higiene. Essa higiene, nós temos uma tradução no Islã que diz o seguinte: a higiene é metade da fé, constitui metade da fé. Então nós priorizamos a higiene sempre a higiene é priorizada. Então, para praticar a oração tem que haver essa ablução. Quando está num local que você não encontra água, não tem água para se abluir, então nós fazemos uma ablução seca, que é chamada de ablução seca. E ela é simbólica, nada mais que é simbólica. Você bate as mãos assim, só bater assim na terra. Não é que pega a terra e se lava com terra, não é isso. Bate as mãos na terra, passa nas mãos, bate a mão na terra e passa no rosto, assim, porque seria uma coisa simbólica, porque não tem água para se lavar. Por isso, e aí pode praticar a oração. Até a época em que acha água. Que a partir do momento que tem água, você não pode fazer a ablução simbólica. Certo, eu queria só salientar aqui aos nossos internautas que vocês podem participar do programa clicando no link Participe do site, vocês que já estão no site, ou então ligando para o número 3744-4571, porque aí você participa com a voz ao vivo e a nossa resposta é imediata. Você tem um feedback quase que instantâneo aqui no programa, né? Ou pelo e-mail, eu sempre estou lendo e-mail direto aqui do pessoal que manda, até o final do programa a gente vai ter lido a todos, né? E mais uma pergunta aqui para o Dr. Samir, né? Fale sobre o jejum no mês de Ramadão e a peregrinação. Se todos devem estar de branco para não ter aquela distinção entre classes sociais, né? E o Alcorão. Então, uma coisa de cada vez. Primeiro sobre o jejum, depois sobre a peregrinação e depois sobre o Alcorão. Pode falar. Então, a instituição do jejum, ela foi instituída tanto para as 3 religiões monoteístas. Moisés jejuou, Jesus jejuou, o profeta Muhammad jejuou. Que a paz de Deus esteja com todos eles. Eles jejuaram. E essa instituição do jejum continua válida para nós, porque o que é instituído por Deus, ninguém pode modificar. Então, para nós, aquilo foi instituído, está instituído no Alcorão, e onde diz, estávamos instituído o jejum como foi instituído para os vossos antepassados, que foram os judeus e os cristãos, são as nossas religiões monoteístas. Então, nós seguimos esse jejum, nós temos... no 9º mês lunar. A diferença entre o mês lunar e o mês solar é o seguinte: nós temos os meses lunares, são 29 e 30 dias, 29 e 30 dias, ao passo que o mês solar é de 30 e 31. Então, contando dessa forma, nós vamos verificar que temos 11 dias de diferença entre o mês solar e o mês lunar. Nós estamos no 9º mês lunar, é o mês chamado mês de Ramadã. Então, esse mês é dedicado ao jejum entre os muçulmanos. Todos os muçulmanos praticantes, então, e não praticantes. Tem muitos que não praticam os outros preceitos, mas praticam o jejum. Então, durante esse mês de Ramadã, nós jejuamos durante 30 dias, desde a alvorada até o pôr do sol. Sempre, desde a alvorada até o pôr do sol. Ou seja, das 4 da manhã, aproximadamente, até as 6 horas da tarde. Dependendo do período anual, vai até 7 horas, vai das 3h30, mas o período o mais longo que nós temos é de 14 horas aproximadamente. É uma abstenção total de tudo, de comida, da bebida e das relações sexuais. Doutor Samir, mais uma pergunta de internauta aqui do Douglas, de novo, Jorro 56, Gmail. O Islã existe todo um tradicionalismo, né? O que o senhor achou dos escândalos envolvendo o rabino R. Sobel, quando ele roubou a gravata lá, né, da loja, e a Igreja Universal e a Igreja Renascer com os bispas, a bispa Sônia, que levou dinheiro dentro da Bíblia para os Estados Unidos, foi presa. O que você achou desses escândalos?
nós rejeitamos qualquer ato que é condenável. Rejeitamos todos esses atos. Infelizmente, não poderia uma pessoa que representava a comunidade judaica aqui, como o Henry, que já estive com ele várias vezes, em várias oportunidades, nós estivemos juntos em vários programas, e nós simplesmente rejeitamos todos esses atos e achamos indigno de uma pessoa que representa essa comunidade, que hoje ela participa do desenvolvimento do Brasil, ativamente participa do desenvolvimento do Brasil, e que ele fizesse uma coisa dessas. Talvez o que ele alegou que foi uma insanidade instantânea que aconteceu aquilo, e quando o indivíduo é insano, ele é perdoado e Deus perdoa os seus atos. Então, rapidinho aqui, só para a gente finalizar, fale sobre o sufismo, né? A forma de alcançar Alá através da meditação, se os primeiros sufis vestiam roupas de lã, se eles rejeitavam o materialismo e eram extremamente simples, né? Então é sobre o sufismo, né, de forma geral aqui, né, e a diferença entre o Islã sunita e xiita também, só para finalizar, rapidinho. Isso, rapidinho nós vamos falar sobre o sufismo. O sufismo nasceu de uma imitação cristã, porque eles imitavam aqueles eremitas que se isolavam para adorar apenas a Deus. E aquilo foi praticamente uma imitação cristã de também praticar e deixar um preceito muito importante no Islã. Porque o Islã, nós falamos que o Islã é din e dunya, ou seja, religião e mundo. Nós temos que pensar na parte espiritual e na parte material. Não podemos descuidar de nenhuma das duas partes. O sufismo descuidou da parte material. E isso não é muito aceito no Islã. Nós temos que cuidar das duas partes, tanto espiritual como material. E os sufistas, eles eram chamados sufistas porque eles vestiam roupas de lã, que são as roupas mais rústicas que tinham naquela época, roupas mais baratas que tinham, porque viver num local quente, vestindo roupas de lã, é querer se castigar ou querer... são as coisas que eles praticavam. E eles achavam que, desta forma, eles podiam encontrar, se elevar, né, e encontrar o significado da adoração espiritualmente apenas, e deixando a parte material do lado, que é condenado no Islã. Quanto qual é a outra que você queria fazer? Não, que eles fazem meditação, que eles são extremamente simples, essas coisas assim. E a diferença entre o Islã sunita e xiita? Na parte sunita e xiita no Islã, a diferença é apenas política, nada mais que política. Na parte da prática da religião, tanto o sunita como o xiita, ele tem Muhammad e todos os outros profetas que ele acredita na unicidade de Deus, tem o mesmo livro, tem o mesmo profeta, dessa forma, e os mesmos preceitos. A única coisa que está diferente entre sunita e xiita é na parte política. E é muito interessante isso. Nós vemos hoje, porque a parte política é a seguinte, o xiita não aceitava que o califa, ou seja, o sucessor do profeta, fosse não da família dele. Então tinha que ser da família dele, ou seja, um sistema hereditário. E o sunita, para ele, o sistema é democrata. Seguem aquele que tem todos os poderes, ou que ele possa exercer uma função, ele pode exercê-la. E hoje, o que está acontecendo hoje? Se nós observarmos todos os países muçulmanos, e o Irã, que é o país xiita, propriamente dito, nós estamos verificando o quê? Que o sistema no Irã é sistema democrático. E o sistema nos outros países, o sistema sunita é um sistema hereditário, porque só tem reinado, tem emirado,
mesmo nos países que dizem democratas, eles saem e deixam os filhos como herdeiros do poder. Então, hoje inverteram os valores. Totalmente os valores são diferentes. Então, o que um defendia, ele pratica outra coisa. E o que o outro defendia, pratica outra coisa. Dessa forma, assim, inverteram totalmente os valores lá entre sunita e xiita. E mais uma perguntinha para finalizar, a última aqui. As festividades muçulmanas, procissões, teatros, né, tem a ver com o calendário, né, que segue o ano lunar, é 11 dias mais curto que o calendário solar, e tem as festividades, né? Fale sobre as festividades. Então, nós temos apenas 2 festividades por ano. O muçulmano já tem só 2 festividades por ano. E as 2 festividades no encerramento do mês de Ramadã, que é uma festividade que se faz para o encerramento do jejum, e o encerramento da época da peregrinação, que nós temos uma época de peregrinação anual, e no encerramento da peregrinação, nós temos essa festividade. E essa festividade segue a tradição do profeta Abraão. O profeta Abraão, quando do sacrifício de seu filho, para nós Ismael, para os cristãos e os judeus Isaac, e para nós é Ismael, porque para nós ele foi primogênito e não Isaac. Então ele sacrificou o seu filho, queria sacrificar o seu filho primogênito. Então o que acontece? Nós seguimos a tradição do profeta Abraão, e durante esse dia nós sacrificamos um carneiro, seguindo a tradição de que Deus enviou o carneiro para ser sacrificado no lugar do seu filho, e nós sacrificamos um carneiro nessa época, no encerramento da peregrinação, que também foi instituída na época do profeta Abraão, porque Meca, para nós, que é onde está a mesquita sagrada de Meca, e onde nós temos o que nós chamamos lá vocês chamam de pedra negra, essas coisas que são chamadas erroneamente, né? Ela foi construída, aquele templo lá, aquele templo foi construído pelo profeta Abraão e seu filho Ismael. Então nós seguimos a tradição do profeta Abraão e de seu filho Ismael, e essa é a nossa segunda festividade, e a festividade mais importante para o islamismo é essa. Tá certo, então. Obrigada, Dr. Samir, e vejo vocês sábado que vem com mais assuntos interessantes aqui no programa Marisa Blanche. Ainda vamos falar de fisioterapia, dermatofuncional, vamos falar de vários assuntos aí que prometem para a semana que vem e para as próximas a seguir. Beijo, vejo vocês sábado que vem, 12:30 no programa Marisa Blanche. Até lá, fiquem com Deus. Tchau!